Olá, amigos da Messe de Amor. É uma alegria muito grande estarmos juntos novamente, participando deste programa Jesus, Luz de Nossas Almas. Agradeço o convite que foi formulado pela direção da Messe de Amor e aqui estamos para falar um pouquinho a respeito do capítulo 6 do livro Luz do Mundo, do Espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco. O capítulo 6 tem o título E Ele Dormia. E Ele Dormia. Está aqui. Então, queridos amigos, Amélia Rodrigues começa contando que em duas épocas do ano o mar da Galileia se tornava muito tempestuoso. Era uma época em que as ondas eram muito altas, era perigoso fazer a travessia. E numa ocasião já se tratava da hora undécima. Hora undécima para os hebreus, como o dia começava às 6 da manhã, a hora undécima deveria ser ali por volta de entre 17 e 18 horas, né? Jesus propôs que eles atravessassem para o outro lado do mar da Galileia, saindo de Cafarnaum, na direção de Gerasa, que ficava do outro lado, na Decápole. Era uma largura bem extensa, por isso que aquele lago era chamado de Mar da Galileia. E Jesus estava acompanhado então de Simão Pedro, de André, de Tiago, de Judas, de João, e eles demorariam um bom tempo para fazer essa travessia. João e Tiago eram conhecidos como Boanerges. Boanerges significava os filhos do trovão. E aí, eles estavam atravessando o mar da Galileia quando Jesus dormiu. E a travessia estava tranquila, a brisa amena, Cafarnaum já estava longe. Pedro havia inquirido Jesus se não era perigoso viajar naquele período ali, porque de repente podia se formar uma tempestade. E Jesus tranquilizou-o. E Jesus agora dormia. E de fato a tempestade aconteceu. E eles se desesperaram, não sabiam o que fazer. E aí João dizia: não, vamos confiar, Jesus nos disse que o Pai vela por nós. Mas os demais ali se apavoraram e chamaram Jesus para ajudá-los, né, a resolver aquele problema. E aí o mestre perguntou: mas o que é? O que é que aconteceu? E o Pedro explicou: Jesus, nós vamos perecer. Olha essa tempestade, o barco não vai aguentar, vai partir o barco ao meio. E realmente havia muitos relâmpagos, trovões, as ondas estavam muito altas. E aí Jesus ergueu-se, abriu os braços e falou: calai, emudecei, dirigindo-se àquela tempestade, né? Aquietai. E de repente os ventos se acalmaram, se amainaram, as águas desencresparam-se e novamente o barco passou a fluir tranquilamente, né, serenamente, e depois dessa intervenção de Jesus. E aí é que os apóstolos, os discípulos, ficaram se perguntando, né, mas que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. E é a própria Amélia Rodrigues que fala um pouco adiante, né, que essa passagem da tempestade no mar da Galileia merece que a gente sirva para nós examinarmos como está o mar da nossa alma, a tormenta das paixões que nos açoitam com frequência inesperada, intempestivamente, enquanto o Cristo que nós devíamos trazer no nosso coração
internamente, regendo as nossas ações, ele jaz adormecido, porque as nossas ações não são de modo a despertá-lo. Então, essa passagem muito interessante que nós vemos que está lá no Evangelho, mostra que Jesus, evidentemente, tinha esse magnetismo, tinha esse poder. Ele não se dirigia efetivamente contra os ventos, contra o mar, a matéria bruta, mas sim ele se dirigia aos espíritos responsáveis por aqueles fenômenos. Nós sabemos que mesmo as tempestades, elas são provocadas por seres espirituais, que muitas vezes são denominados elementais, né? Que eles são utilizados pelos espíritos superiores para agir de acordo com as forças da natureza, como as forças da natureza têm que agir. Quando Jesus ordenou aos ventos que calassem, ao mar que se acalmasse, ele foi ouvido e entendido e obedecido por esses seres espirituais que movimentam então as tempestades, né? E esses seres é muito interessante, eles são seres que nós poderíamos dizer de uma categoria que se presta a esse trabalho ordenado pelos espíritos superiores. São dessa espécie também os espíritos que presidem, por exemplo, a formação das flores, cuidam do seu perfume, ornam os campos, os jardins, eles ensinam esses elementais, o floricultor, a gostar das flores. E para quem desejar saber um pouco mais, podem ir lá na Revista Espírita do mês de março de 1860, que tem lá uma página chamada O Gênio das Flores, e que traz o diálogo, né, mantido com um desses espíritos, o que presidia realmente a formação dessas flores. Como é que Jesus tinha esse poder e os discípulos não tinham? Acontece que Jesus, ele não agia ali como médium de nenhum espírito. Ele nunca foi médium de um espírito superior qualquer, porque ele era o espírito superior. Então ele agia em virtude do seu poder pessoal, né? Do poder que ele próprio detinha. E se em alguma outra oportunidade, alguma ajuda ele recebia, essa ajuda era diretamente de Deus. Eu e meu Pai somos um, ele já havia falado. Por isso que ele é chamado médium de Deus. Então a mediunidade de Jesus é uma mediunidade muito própria, muito específica, em razão da sua superioridade. Com relação a esses fenômenos da tempestade e tudo mais, o Novo Testamento ele está repleto de passagens que mostram os fenômenos de efeitos físicos que Jesus mesmo proporcionou ao longo da sua vida, né? Graças a esse seu magnetismo incomum. É outro o episódio lá da multiplicação de pães e peixes, que ela pode ter acontecido sim. Jesus tinha esse poder de materializar, né? De materializar o que quisesse, ou de transportá-las de outro local para ali. Tanto que consta lá no Evangelho que depois de alimentar aquelas 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, ainda os discípulos vão recolher no cesto o que havia sobrado de todos aqueles alimentos, né? Interessante isso. E quanto a nós, qual é o nosso poder? Na questão 340 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, se o momento da encarnação é solene para o espírito, é um momento grande, importante, e os espíritos respondem que sim, que ao reencarnar, o espírito procede como aquele viajante que se embarca por uma travessia perigosa e ele não sabe se encontrará ou não a morte, né, nas ondas que ele se decida a enfrentar. E tem uma nota de Kardec que diz que o viajante que embarca,
Ele sabe a que perigo se lança, mas ele não sabe se vai naufragar ou não. O mesmo se dá com os espíritos. Ele conhece o gênero das provas a que vai se submeter, mas ele não sabe se sucumbirá. Ele já fez essa simulação antes. Muitas vezes ele pediu para ter uma vida de bastante dificuldade para poder progredir mais rapidamente, ele pediu 100 de dificuldade. E os espíritos, sabendo da dificuldade que nós temos para enfrentar tudo isso, deram 10 só. Pediu 100 e deram 10. Mas mesmo assim, a gente ainda não consegue dar conta. A gente reencarna com medo e passa a vida toda com medo dos desafios, né? Por isso que eu brinco dizendo que a nossa vida tem início, medo e fim. Não é início, meio e fim. Início, medo e fim. Porque nós vivemos sempre com medo, né? Mas nós precisamos lembrar que todas as provas são passíveis de serem vencidas. Nós fizemos essa simulação antes de reencarnar. Nenhum fardo é superior às nossas forças. Nós pedimos provas duras, acerbas, mas a espiritualidade nos concede só aquelas que nós conseguimos realmente enfrentar e vencer, né? Para que a gente vá devagarinho progredindo, né? Porque, veja só, se nós mesmo que estamos aqui hoje soubéssemos que nós iríamos enfrentar guerras como a que nós estamos enfrentando, como os irmãos que estão lá na Ucrânia, na Rússia, em Gaza, estão enfrentando, será que eles queriam reencarnar? Se nós soubéssemos que íamos enfrentar a morte de pessoas amadas, crianças muitas vezes, seres muito amados, que de repente se foram, será que a gente iria querer reencarnar? Se nós soubéssemos que ia enfrentar a pandemia, com todas as consequências e sequelas da pandemia, que iríamos enfrentar traições, que iríamos enfrentar enfermidades terríveis, a solidão, será que nós não iríamos pedir a Jesus para adiar um pouquinho, para adiar essa viagem, até que, né, adiar a nossa reencarnação? Então vejam, muitos dos nossos protetores espirituais nos ajudam para que nós embarquemos, porque é preciso sair daquele porto seguro onde nós estamos e nos lançar a mar alto. Se o tempo for sempre bom, a gente não sabe quem é que é o bom marinheiro. Então, naquele momento, quando acordaram Jesus e estavam desesperados os discípulos, Jesus perguntou: onde está a vossa fé? Onde está? Se nós obtivermos autorização para reencarnar, é porque nós podemos enfrentar esses desafios. E nós somos privilegiados, porque há muitos espíritos querendo reencarnar. A fila da reencarnação é muito grande, sobretudo a fila da reencarnação aqui no Brasil, notadamente aqui no Paraná, né? Ponta Grossa, Curitiba, onde o movimento espírita é muito grande, e o movimento espírita é para todos nós um suporte muito grande. A doutrina espírita é esse roteiro de luz que nos ajuda na caminhada. Então, reencarnar equivale para nós a ganhar uma bolsa de estudos numa universidade muito cobiçada, que é a Terra. Muitos ficam lá, não conseguem essa reencarnação, tem que esperar por muito e muito tempo. Então, nós que reencarnamos, nós somos aqueles privilegiados que ganhamos essa bolsa de estudos. E agora ficamos reclamando, né? E enquanto nós estamos aqui, 1000 pupilas nos observam para saber se nós vamos dar conta de todas essas provas que nós pedimos, né? E eles sabem que nós podemos vencer. Então, nós é que nos desesperamos, como fizeram esses discípulos lá, quando viram a tempestade se aproximando. E o que é que nós precisamos fazer? O que todo cristão sincero deve procurar fazer é acerenar a sua alma, é tranquilizar-se, é procurar Jesus em todos os momentos, né? Como fizeram os discípulos, rogando então que Ele nos ajude, que Ele nos auxilie a acalmar as tempestades da nossa vida. Não devemos pedir que nos afastem as dificuldades, mas
que nós saibamos enfrentá-las com coragem, com destemor, com tudo aquilo que a gente já sabe, como que tem que agir, porque, como dizia Chico Xavier, nós temos a farmácia, nós temos todos os remédios para todos os males, nós temos a farmácia, que é essa maravilhosa doutrina espírita. Então, se nós temos a farmácia, vamos utilizar esses remédios que a farmácia da doutrina espírita nos dá. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte, não esquecendo que o que tiver que acontecer para o nosso melhor, acontecerá. Tudo aquilo que acontece é para o nosso melhor. Então vamos confiar nisso, vamos confiar em Deus, vamos confiar nos nossos amigos espirituais, no nosso anjo guardião, que sempre vela por nós. Vamos sempre orar e vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas atitudes, nos manter sempre num estado de oração, Não é só aquela oração que a gente faz ao acordar ou ao ir dormir. É um estado de oração, um estado permanente. Todo momento estar ligado a Deus, ligado a Jesus. Quando vamos iniciar uma tarefa, peçamos a Ele que nos ajude a realizá-la. Quando terminamos a tarefa, vamos agradecer por tê-la concluído, por ter obtido aquele êxito, ou se não obtivemos o êxito, por aquele aprendizado, Mas sempre estar nessa oração. E Jesus mesmo nos disse: aconteça o que acontecer, não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Ou seja, vamos procurar manter o coração calmo, diante das tempestades da vida. Como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa fé? É o momento de nós nos perguntarmos. Porque por mais difícil que seja a borrasca, se nós conservarmos a calma, já será um grande ganho, um grande lucro. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o Espírito Fenelon dizendo, e não será a calma uma felicidade em meio às tempestades da vida? Então, se em meio às tempestades da vida nós conseguirmos manter a calma, nossa, isso já será uma grande felicidade, E com certeza aí a gente consegue de melhor forma enfrentar as dificuldades, que são muitas, que são grandes, mas que são necessárias para o nosso aprimoramento. E da outra vez que aconteceu uma borrasca parecida, nós já vamos enfrentá-la com maior conhecimento de causa e vamos superá-la sem grandes dificuldades. Tem uma outra frase também que é de Joana de Ângeles, no livro Rejubila-te em Deus, no capítulo chamado Flexibilidade, que diz que nós devemos ser flexíveis ante as dificuldades da vida. A flexibilidade é também uma virtude. E ele dá o exemplo, de que quando bate a tempestade, aqueles ventos açoitam, a árvore que não se verga, ela quebra com o vendaval, E o prédio, ele é construído de maneira que ele possa balançar, um prédio muito alto. Porque se ele não balançar, ele também pode se quebrar, ele pode ruir. A engenharia explica isso, dessas forças da física. O bambu ele resiste à tempestade. A tempestade açoita, passa e depois o bambu volta ao seu estado natural. Então é assim conosco também, queridos amigos. Quando chegar a tempestade, vamos procurar nos vergar. Não há nenhuma dificuldade que nós não possamos vencer. É preciso, todavia, esperar o tempo, esperar acontecer o que tem que acontecer, usar da nossa inteligência para procurar a melhor solução. Se não tiver uma forma de superar aquilo, suportar aquilo até conseguir superar. E coragem para tudo isso, e para seguir em frente. Nunca
desistindo da vida, porque ela é o bem mais precioso que nós possuímos. Então, a nossa mensagem desta vez, aqui iniciando este ano novo, né, é dizer isto. Nós estamos muito felizes por estar com vocês outra vez aqui na MESSE, 45 anos de trabalhos tão importantes prestados em favor da comunidade aqui de Ponta Grossa. A MESSE de Amor tem muitos amigos espirituais que a protegem, né? E a gente fica muito feliz por ver que nós estamos iniciando um novo ano. Esta é uma mágica do tempo. Claro que um dia é igual ao outro, né? Mas se não tivesse essa interrupção, dizendo, ó, terminou aquele ano de 2024, começou o ano de 2025, talvez a gente não suportasse a carga dos problemas, das dificuldades. Mas desta maneira é como se tudo aqui mais ficasse para trás e agora começa um ano novo, cheio de esperanças, de expectativas, de planos. É maravilhoso isso. É assim, o dia nasce outra vez, toda manhã, para nos dar a oportunidade de recomeçar. E para terminar, eu vou ler aqui uma quadrinha que é de Elton Carvalho. Diz assim: em que infinito se esconde esse Deus tão grande assim? E minha fé me responde: não se esconde, mora em mim. Que o reino de Deus possa realmente fazer morada no coração de cada um de nós que aqui nos encontramos. Muito obrigado, queridos amigos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça no coração de cada um. Um feliz ano de 2025 para todos nós. Que Jesus nos ampare e nos proteja. E que a bendita doutrina espírita seja o nosso roteiro, o nosso fanal em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos e até uma próxima oportunidade.